Olha só, começando agora a Conexão 707ND, Neurônio Desperto. Eu estou aqui com convidados muito especiais, a mesa recheada de coisas boas aqui. O que é isso aqui, Aline? Esse é... Daqui a pouco eu te apresento. Primeiro fala o que tem na mesa aqui, por favor. Essa é uma tortinha de frango desfiado com catupiry e tomatinho. Essa aqui? Ali é alho poró vegano com massinha de grão de bico. Muffin. Delicioso, sensacional. O que tem ali naquele muffin? Conta pra gente. O muffin ele tem banana, canela e castanhas. Legal, muito bom. Com e não tem farinha de né? amêndoa. Farinha de amêndoa? Só farinha de amêndoa. Não tem glúten? Não tem Excelente, glúten. muito bem. Nada que tem glúten. Pessoal, essa aqui é a Aline Domingues. Ela é... Bom, deixa você se apresentar, né? Quem que é a Aline Domingues? Eu sou a Aline Domingues, filha da Dona Sônia. Cadê a Dona Sônia, inclusive? Aquela moça bonita ali. Dá pra virar a câmera pra ela? Não dá, né? Mais irmã não dá do pra virar, né? Poxa, mas eu sou profissional da saúde também. Sou entusiasta no que diz respeito ao que envolve cérebro e desenvolvimento do ser humano. E sou uma pessoa que procura causar um impacto positivo, transbordar na vida das pessoas. A gente está falando aqui nos bastidores sobre Elaine Oribe, sobre lei da atração, sobre física quântica. Sim, essa mecânica linha quântica. De raciocínio. Sim. Como é que ligada à neurociência. Porque antes eram tudo muito mistificado, a questão de ser algo sobrenatural, de ser magia, alquimia, de ser coisas ligadas a forças ocultas, e na verdade a gente sabe que não é ligada a isso. A nossa mente, ela é eletricidade, sim, através de ligações sinápticas. Tudo que nós somos e temos um conglomerado de células, que o nosso corpo é um acúmulo disso, é energia. Me conta uma coisa, depois da pandemia mudou um pouco a concepção sobre a física quântica, sobre a lei da atração, sobre a mecânica quântica? Demais. Porque durante a pandemia instalou-se, acho que na humanidade inteira, né, já tem dado científico disso, a questão de... Tem o celular tocando, né? O celular tocando. A questão de solidão, de solitude, e a pessoa olhar para ela mesma. Durante a pandemia, muitos relacionamentos se desfizeram por conta de não ter espaço, de muito contato, de realmente viver aquilo e não só ter um relacionamento. De estar 100% naquilo. Conectado. Então, pós-pandemia, essa questão de reflexão, de introspecção, de olhar o ser humano como ele é de verdade, a respeito de sua identidade diante do próprio fabricante, né, desse criador, dessa força maior. Então, eu acredito que a pandemia foi difícil, como tem sido. Existem dados científicos e até estatístico da OMS que não fecha. A última pesquisa feita para países... para fechar a questão de índice de país mais ansioso e mais depressivo, o país mais depressivo do mundo é os Estados Unidos. E o mais ansioso do mundo é o Brasil. E o Brasil, muito provavelmente, quando fechar essa estatística, será o país mais depressivo do mundo. Eu li algumas coisas do Augusto Cury, como, por exemplo, ansiedade e depressão. Ansiedade é excesso de futuro. E depressão é excesso de passado, é isso mesmo? É a pessoa apegada ao passado e ela não tem perspectiva. Porque ela fica presa lá querendo resolver aquilo e não olhando para um futuro. E não vive o presente, né? Justamente como isso. fala o Eckhart Tolle, né, no Poder do Agora, não sei se você leu esse livro. Sim. É uma obra sensacional dele, que ele fala que você tem que aproveitar o agora, né? Que não é só ontem nem amanhã. Tem agora que é o importante. A vida é o agora. A salvação, como muitos pregam por aí, né, os religiosos, a salvação ele é o agora. Mas o que é a salvação? Nós nos salvarmos de nós mesmos, de nossas ausências, de nossos egoísmos, de nossas mágoas e de nossas prisões mentais, principalmente passadas. Legal. Você trouxe 4 convidados, escolheu a dedo, né, os convidados. Sim, muito. Queria que você apresentasse, então, e introduzisse na conversa os convidados. O Felipe está chegando já, acabou de falar para a gente, mas então, por favor. A Ana Moss, que trabalhei muito tempo com ela, é uma pessoa muito especial, uma pessoa que é administradora, trouxe valores principalmente de espiritualidade, o valor do serviço e também reconhecer pessoas. Legal. Ana Moss é uma pessoa ímpar nesse sentido. Prazer te receber aqui, Ana Moss. Venha sempre. Prazer é meu. A Karine Lima, Rosa Lima,
eu considero como minha irmã também. Foi uma pessoa imprescindível no que diz respeito à minha trajetória até aqui como saúde, como ser indivíduo, né? Tá. Então, Karine trata de mim já há muito tempo. Karine... É difícil, Karine, tratar dela? Como é que é? É difícil. É complicado. No dia que eu tive o primeiro contato com a Aline, até estava conversando um pouquinho antes aqui com a doutora, eu olhei para ela e falei assim, tem uns pacientes que a gente fala... Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com essa mulher? Essa é um caso. Essa é um caso difícil. Tá joia. Mas a gente gosta de um desafio. Sim, né? eu fui então, o desafio. Eu acolhi esse Muito, ser humano. muito. E ela sabe disso. E hoje a gente vem fazendo um trabalho impecável aí, cuidando da saúde E foi um dela. acolhimento que essas pessoas que estão aqui nessa mesa foi resultado de um acolhimento mais do que o profissional. Legal. Prazer em te receber aqui, seja bem-vinda. Obrigada. Doutora Giane. Giane. Ela é a Endócrina? A endócrina que cuida de mim. Cheguei no consultório dela, assim, já fui fisiculturista amador. E vem de um histórico, né, de muito hormônio, de danos no organismo, que você acha que nunca vai acontecer. E aí, olha, eu preciso tomar isso, preciso tomar... E ela me olhando assim... Não, mas não é assim, né? Em termos de saúde, essas duas pessoas aqui foram imprescindíveis. Giane, foi desafiador também para você? Foi, a gente foi pelas bordas. Ainda é. Com prescrição médica, né, sabe? Mas médico ou do Google? Médica mesmo? Ela tem conhecimento. Tem conhecimento. Então, aos poucos, a gente foi tentando convencer que não é bem assim, né? Nosso organismo é basicamente hormônio, né? A gente funciona graças a eles. Mas não se resolve a vida só com hormônio, né? Então, assim, tem todo um contexto, assim, para se usar. Eu não tenho nada contra o uso, mas essa foi a ideia, assim, tentar convencê-la de que a gente tem que pôr ordem na cozinha primeiro, né? Antes de pensar em alguma coisa mais arriscada. Já cheguei lá, eu quero tomar isso, o que você acha? Eu acho primeiro que como está a sua saúde? Como está o sono? Eu olhei e não pensei, eu vim aqui pedir hormônio, como que ela está perguntando do meu sono? E aí foi, sabe? Foi fora do padrão que a gente vê por aí. Porque normalmente você chega, olha, eu tomo isso, então tá aqui a receita e... Não. Como é que é a tua vida? Você dorme, como você come, você treina, sabe? Foi realmente uma dupla aqui, uma perguntando da outra. E, inclusive, eu fui até a Giane porque a Karine ainda falou assim, olha, você precisa ir no endócrino. Né? Então, essa mesa aqui recheada de coisas, como eu costumo dizer, vai além do profissionalismo, porque a Ana Moss também foi uma pessoa que me acolheu e falou, olha, eu posso te ensinar o que eu sei Eu acho que a gente está falando da saúde física. De 13 anos eu te ensino em 1 ano. Eu falei, nossa, minha vida virou um inferno. Mas tem a saúde espiritual também, né? E a gente começou com a saúde espiritual, né? A gente conversava muito sobre a necessidade de servir. E é maravilhoso quando a Aline trouxe essa ideia e foi desenvolvendo, e aí nasce há 1 ano. Parabéns, Aline, pela sua live. Obrigada. Parabéns pela disposição de acolher o outro, né? De levar uma mensagem para o outro todos os dias. A preocupação com a saúde física, mas a preocupação com a saúde espiritual, né? Sim. Eu ia perguntar isso agora para você. Bem-vinda ao nosso espaço aqui, Giane. O que é a Conexão 707? Então, nasceu de uma proposta de fazer todos os dias, diariamente, 7 da manhã, 7 minutos de live. Mas a situação tomou uma proporção muito maior do que a gente pensava. As pessoas, mas eu quero saber mais. E aí era sempre uma palavra de estímulo. Era um trecho de um livro, era falar um pouco de algum trecho de Mahatma Gandhi, de kardecismo, um versículo bíblico. Eu queria deixar uma mensagem de energia para a pessoa começar o dia bem. E aí foi tomando uma proporção de o que isso faz. As pessoas começaram a procurar o porquê de conexão. Porque 7 e 7 da manhã é quando nós nos reunimos nesse tempo. A gente se conecta com pessoas para sim
despertar aquilo que não só o nosso coração, mas o nosso raciocínio, como a gente leva o nosso dia. Já é provado cientificamente que é determinante, a primeira hora do nosso dia determina absurdamente como vai ser o final do nosso dia, das 24 horas, né? A primeira hora determina a restante das 23 horas. E por alimentação, por hormônio, por espiritual, que influencia na alimentação, que influencia no hormônio, que influencia no trabalho. Então, eu não vi outra maneira do que reunir esse pessoal especial aqui para a gente comemorar essa data. Legal. Faz um ano, então, que você faz todos os dias, às 7 e 7 da manhã. Ininterrupto. Essa live. Sim. Quando eu preciso viajar ou saio mais cedo, já teve situações de buscar minha mãe ou sair em viagem, eu faço antes. Mas sempre o costume mesmo são 7 e 7. Estão destruindo alguma coisa aí, Stephanie? Tem gente lá embaixo? Está acontecendo alguma coisa ali. Acho que é o Felipe. Acho que é o Felipe. É. Ah, claro, então, né? Entrada triunfal. Acho que o Felipe chegou. Chegando. Antes que ele destrua o co-work, é melhor ele falar um pouquinho. Então, falar um pouquinho que a gente está aqui no Vibra 172 Coworking, na Visconde do Rio Branco 1172, aqui no centro de Curitiba. Tem salas para locação mensal, semanal, diária, e tem uma sala agora para terapeutas. Vai inaugurar uma sala para terapeutas agora, especificamente para os jalecos brancos. Vai ter uma sala aqui para o pessoal atender. Já tem aqui 2 pessoas que vão fazer atendimento aqui, 3, né? Você também. Então. E a Ana falou que vai fazer aqui o podcast já na segunda quinzena de abril. É isso aí. É isso aí. A gente está ao vivo ali, viu? Você? Legal. Aline, o que mais? Conta mais pra gente. Essa você falou 7 e 7 é uma hora que tá todo mundo, como é que é? Uma conexão? Assim, eu preferi, seria 7 e 7 da manhã para 7 minutos de live. Mas isso não tem acontecido ultimamente, porque conforme o pessoal pede, tá, mas como é que funciona isso? Isso é só espiritual? Isso é cérebro? Isso é comportamental? Isso é psicologia? Isso é alimentação? O que que é? Porque as pessoas que olham a vida da gente, né, pelas redes sociais, é muito superficial aquilo que diz respeito à nossa vida, né? Porque tem muita coisa, não é que a gente não quer postar. O dia corre, às vezes posta uma frase ou outra, deixar uma frase, uma mensagem, mas tá, mas e como é que é a tua vida? Né? Quem é a Aline? O que a Aline faz? Justamente por isso. Nessa conexão, já nesse ano, eu tive Covid de novo. Nesse ano eu passei resfriado. Nesse ano eu tive problemas. Eu também, antes de dormir, fui dormir. Já chorei por não resolver problemas. Eu sou um ser humano que também tem vulnerabilidades. Sim. Mas nessa pegada de 7 e 7 da manhã também como estímulo de encorajar alguém, de estimular essas pessoas a se levantar todas as manhãs para ter uma palavra ali, de se conectar. E tem gente que espera. Quando eu faço cedo, manda mensagem lá: ué, você não veio hoje? Não. Você não veio hoje? Não teve live hoje? Eu falei: ué, mas já está gravado. As pessoas esperam. E aí começou. Pessoas perguntar, pedir indicação de psicólogo, de psiquiatra, de pedir indicação médica, nutrição, de pedir até onde é que você compra essas roupas? Então, assim, a gente cria uma conexão, né? Quem quiser patrocinar, então, a Aline, é só falar aqui. Na verdade, a gente acaba influenciando as pessoas, né? As palavras, elas convencem, mas o exemplo arrasta, a maneira como a gente se veste, como a gente fala, postura. Os ambientes. Sim, isso com certeza. A Ana tocou num assunto interessante aqui sobre a fase espiritual. Né? Hoje o pessoal está muito preocupado em ter, né? Mas antes de ter, ser alguma coisa para poder ter o que a pessoa quer. Tem um livro que eu li há muito tempo atrás chamado O Monge Executivo. Não sei se alguém leu esse livro aqui, é um livro sobre liderança. Né? Ele fala muito sobre isso, sobre primeiro ser para depois ter. Você notou uma mudança de uns anos para cá, do pessoal de repente querer um pouquinho cair a ficha e querer ser alguma coisa antes de ter? Sim. Pessoas hoje abrem mão de status, de situações e lugares badalados para ter paz, para viver aquilo que a gente chama de solitude, a própria companhia, e não solidão. Né? Então, hoje as pessoas elas estão mais voltadas a isso. E existe uma máxima, profissionais da saúde aqui, a Ana que tem contato com o hospital também, é uma máxima. As 3 maiores angústias do ser humano:
E a gente só descobre ela quando está lá numa UTI ou quando procura por uma saúde já assim, não tem mais saída. De onde eu vim? O que eu vim fazer aqui? E para onde eu vou? Você chega Eu trabalhei muito tempo em UTI. Você chega na beira de um leito, as 3 maiores angústias de um ser humano. Então, hoje, talvez pós-pandemia, isso aumentou muito. Essas perguntas têm visitado mais corações, mais almas, antes que elas cheguem a um leito de UTI. Né? Então, as pessoas estão voltadas, sim, para o lado espiritual. E independente de religião, de religiosidade, porque a gente fala muito do fabricante, a gente fala de Deus, a gente fala de Cristo, mas, inclusive esses dias, teve uma situação numa live lá, que teve uma senhora religiosa, depois ela me mandou uma mensagem no privado e tal, mas você não pode falar isso, você não pode falar de outras religiões. Não, eu falo e sempre vou falar, porque para o muçulmano, para o judeu, ele não é Deus, não é Jesus, é Alá. Para quem tem religiões afro, é o orixá, é o Jeová. Não importa o nome, o que importa é aquilo que você tem dentro de você, porque é muito íntimo, é um relacionamento íntimo, e o nosso papel aqui é amar pessoas. É amar pessoas e levar realmente a mensagem, a boa semente. Então, não. E ainda teve uma das lives que eu pedi desculpa às pessoas que não têm uma religião talvez convencional, ou as pessoas que não são fanáticas. Que elas realmente nos desculpem e nos perdoem, porque esse tipo de pessoa não me representa, né? Eu acho que compartilhar o fabricante, compartilhar o criador e amar pessoas, porque o resto não é julgamento, né? É o que você tem aí dentro, é o que você faz de melhor e tá tudo bem, tá tudo certo, não tem... Legal. É a energia que você traz, o que você emana ali, se você tem bom ânimo. Já teve aquelas pessoas que você chega e você fala assim, nossa, meu santo não deu com isso, fulano não dá para ficar perto de fulano, tem uma energia pesada, uma energia densa. Tem muita gente. Não consigo olhar para fulano. Sim. Por quê? Por quê? Então, porque várias coisas. Às vezes a sintonia, porque nós somos energia. A sintonia não dá certo. Porque... não se conversa. E energia que não... tudo é uma frequência. A gente pega um celular aqui, eu vou falar com alguém, para ligar para você, é uma frequência. Um rádio é uma frequência. Esses microfones aqui têm uma frequência para chegar até a central ali. Então, se nós não estamos na mesma frequência de fazer o bem para o outro, sem olhar a quem... E isso é o papel de ser cristão, não vai funcionar. Não criar expectativa, né? Não criar expectativa. Acho que a maior expectativa que você deve ter é com aquilo que nós temos essa necessidade de pertencer a algo, né? De você ter um Deus, um anjo da guarda, um guia, um protetor. A gente precisa disso, porque nós somos frágeis. O ser humano precisa disso. E quando a gente tem, a gente não se sente bem. A gente não transborda, não... É outra coisa. É a mesma coisa. Você se sente bem de salmão. Para o meu pai, isso daí era uma camisa rosa. Não, mas é salmão. Então, assim, são opiniões. É tudo um ponto de vista, tudo uma vista de um ponto de vista. E isso não muda quem você é. Não muda quem você é no contexto de universo, não muda quem você é para o teu fabricante, não muda quem você é para o outro indivíduo. Essa é a diferença. E também a gente falou um pouquinho nos bastidores da família, né? Você contou um pouquinho da tua história e falou da família. Que a família não é aquele comercial de margarina, como o pessoal passa muito tempo dizendo que é, né? E aquela conexão que tem que haver. Sim, você contasse um pouquinho sobre isso. Foi legal o que você falou aqui nos bastidores. Tudo bem, dona Sônia? Tudo certo por aí? Tudo certo. Enquanto
eu acho que, em geral, filho dá trabalho, né? Mas, em geral, eu nunca dei tanto trabalho para os meus pais. Verdade? Não mente, não pergunta para ela, não. Melhor não responder. Ela riu e virou pro lado. Não, é verdade. Baixou a cabeça ali. Dá uma coçadinha assim. Mais um vinho? Daqui a pouquinho tem mais, Jane. Tá. Então, assim... mas eu sempre tive aquela sensação, sempre tem meu pai, se minha vida der errado, e tem aquela história que o Wesley Delenogari sempre fala que nós seremos o último da fila, né? Então, assim, quando nós somos crianças e quando nós somos adolescentes, você não tem alguma coisa, você vira para trás, você pede para a mãe pede para o pai e vai indo, né? E o pai, às vezes, é o último da fila. Só que, nesse ponto... Depois que eu perdi meu pai, eu me tornei o último da fila. Eu tenho minha mãe, eu tenho a questão da ficha da responsabilidade de... Não, eu tenho uma responsabilidade aqui. E ter perdido meu pai foi bastante doloroso. Mas me fez enxergar a questão de família como ela é. E não simplesmente... Eu saí de um lugar, eu tenho uma família de origem, mas não só ser fã da família, mas viver a família, honrar a família. Então, assim, até eu hoje eu tenho uma visão muito crítica comigo mesmo, mas até o falecimento do meu pai eu não honrava a minha família. Então, talvez hoje ele não está aqui para presenciar isso, mas honrar a família mesmo, a minha mãe, as coisas que acontecem, do que ela precisa, se ela precisa de uma conversa, se ela tá bem, e às vezes de ligar para ela assim e sentir na voz dela que, né, o que tá acontecendo, não, e aquela preocupação que antes eu não tinha. Então, antes do meu pai falecer, eu achava que era um comercial de margarina. Todo mundo ali, cada um no seu papel. Sim. O irmão saiu, casou, eu saí de casa, tá o pai e a mãe, tá tudo certo. E quando ele faleceu, muitas coisas vieram reverter, né, o conceito de família e o padrão que a gente levava, né? Principalmente o padrão de preocupação, de estar presente. Antes eu ia para casa, às vezes uma vez no ano. Um ano e 2 meses ia para casa. Hoje eu já tenho essa preocupação, né? Porque só tenho a minha mãe e ela tá em casa e ela é super ativa, ela, né? Tem gente que olha para ela e pergunta, não é tua mãe. E ela veio especialmente hoje para... Ela veio especialmente hoje para prestigiar. Ela não é de Curitiba, ela veio especialmente para o evento. Isso. Legal. E tá ficando pior a geração que tá vindo agora, você acha? Pior. Eu tenho duas filhas. Uma com 27, uma com 25. Eu tive filho com 14, muito, muito jovem. Parabéns. Essa piadinha sempre dá certo, mas o pessoal... E eu senti o seguinte, que no começo elas eram mais donas da verdade. Agora está caindo um pouquinho a ficha delas. Uma delas casou, uma está noiva e mudou. Só que a geração que vem agora é uma geração um pouco pior, eu acho. Sim. É a geração floco de neve. Não pode ouvir não. Não está preparada para ouvir não. Né? E a gente tem dificuldade, né? Porque a vida é não, e sim, de repente, alguma coisa. Ela tem filho, para dizer isso. A Ana também tem filho, tem filho. Netos chegando aí também, né? Tenho uma filha e tenho 2 netos. Então. Uma geração imediatista. Sim. E nós, na verdade, né? A gente vem se tornando cada vez mais presente nesse imediatismo. Então... A gente que trabalha com emagrecimento e obesidade, as pessoas querem a dieta mágica para ontem, elas querem o milagre para ontem. Que é o hormônio para ontem. E isso realmente não acontece, porque a gente precisa passar pelo processo. O processo da educação, Sim. O processo da mudança de pensamento, o processo de formação de novos hábitos. Isso tanto com crianças, com adolescentes, com adultos, com idosos. Então, isso que a gente vem tentando mudar, esse conceito pós-pandemia que tornou todos Ainda tem até um meme, né? Que às vezes tem o pai já idosinho, num carrinho de bebê, o filho marmanjão já, tipo, tatuado, com cigarro, sentado no carrinho, o pai empurrando o carrinho. Que
Os filhos hoje... Sim. Essa geração que os filhos não... Tem não aquele querem sair pastor de... Cláudio Duarte, não sei se vocês já ouviram falar dele. Sim. Que ele tem um vídeo dele que fala assim, que o filho é uma pessoa que mora com você, que você faz tudo para ele e ele não te dá nem bola. Mais ou menos isso, né? Sim. Que mora com você, não paga nada e você paga tudo para ele e não dá nem bola pra você. Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. E a nossa geração, né? Nós servimos os nossos pais e hoje nós servimos os nossos filhos, né? A gente ficou numa geração onde a gente precisou lidar com esses dois lados, né? E ninguém serviu a gente, né? Não, ninguém serviu a gente. Ficamos no meio. Mas essa é a preocupação agora. O que vai ser daqui para frente? Dessa galera que está saindo agora. Então, o que vai ser? Porque assim, meu irmão, a gente ainda tava falando assim, da gente ver criança batendo no rosto de mãe e tudo, ele falou assim, nossa, mana, a mamãe não ia deixar isso acontecer. Eu falei, pois é, a gente foi bem educado, né? Aí a gente brinca, né? Apanhamos pouco, portanto que nós fizemos. Mas... Respeito ao professor em sala de aula dessa geração. O quê? Tá aí minha mãe. Minha mãe chegava assim, ó, de mãozinha dada e falava assim, ó, professor, nunca vou esquecer, tá? Ó, se precisar, passa a varinha nas pernas. Que? Minha mãe falava, e não tinha isso. A gente respeitava o professor. Respeitava. Hoje... Minha mãe só no olhar... Minha mãe também, só no olhar. A mãe de vocês beliscava vocês? Não, ela avisava antes de sair de casa. Se vocês aprontarem, quando a gente chegar em casa, que a gente vai conversar. Não precisava fazer mais nada. A dona Neuza é só no olhar. Então, só no olhar. Mãe é tudo igual, né? É tudo igual. E o meu irmão falou assim, tá, e agora? Como é que acontece tudo isso? Porque, assim, tempos difíceis geram homens fortes, né? Homens. Eu acho que o tempo está muito fácil, né? Então, muito fácil. Tempos fáceis geram pessoas fracas, as pessoas fracas criam tempos difíceis criam homens fortes e é cíclico, né? Sim. Eu acho que a tendência Ou seja, quando nós envelhecermos, estaremos em maus lençóis. Em maus lençóis. Nossa, a boa figura. Em maus lençóis. Maus lençóis. Porque, ó... Mas a tendência é a evolução depois, né? Assim, ó, porque quando a gente chegar no caos, vão surgir homens fortes que vão criar tempos fáceis de novo. Desse caos, eu né? acho que é cíclico, né? Quando chega no fundo do poço, só pode subir, né? Só tem um lugar para olhar, né? Não tem? Isso é fato. Muitas vezes, só que acontece muitas vezes, você não conseguir sair do fundo do poço. Sim, né? Aí que gera o problema. Trazendo para a espiritualidade, né? Todos terão que evoluir, né? Sim. Todos terão que passar por momentos difíceis e se tornar fortes, né? Essa é a tendência. Você é espírita, não? Kardecista? Não, sou espiritual. Espiritual. Você falou um pouco do kardecismo, né? Você que falou, não? Sim. Você também às vezes fala sobre essas... Porque assim, para falar de conexão e principalmente da parte de neurociência, a gente precisa estudar a teologia completa e não a teologia... tem um nome que é a teologia que só os evangélicos pastores fazem, né? Tem a teologia completa que você estuda, para você compreender todas as religiões, sem julgamento. Então a gente precisa compreender. Para judeu, a gente não entende o que aqueles caras fazem lá chacoalhando na frente do templo. Nada mais é do que louvar a Deus com o seu próprio corpo, com aquele movimento. Para eles é sagrado. Então, a gente precisa compreender e não só sair falando aí, julgando a religião das pessoas. E a religião não define, o que define é o que elas têm. Então... E é mágico essas correntes, né? Então a gente respeitar, entender, trazer isso para uma realidade. O trabalho que a Aline faz da conexão, né? Conectar pessoas, conectar com o Criador. Eu acho que é mágico quando você compreende, né, as nuances e as correntes que cada um escolheu, né, para servir, para acreditar, para caminhar. Respeitar todas. Porque a pessoa ela pode ser um líder religioso. Estou preocupado com o Felipe. Eu também estou preocupado com o Felipe. Porque ele não chegou, são 8h40 já, ele não chegou, será que não chegou? Não, ele não chegou. Né? Não chegou ainda. Mas ele ia chegar 20 minutos depois, que seria 8h20. 8h30, por aí. Mas e agora? Ele não tinha pego Uber ainda, né? Ele não tinha pego Uber ainda. A previsão era que o Uber demorasse 10 minutos e era mais 10 para chegar. Pois é. Aí o Uber cancelou a rodada. Pode ser que ele cancelou e aí tinha outro. Legal. Isso aqui, Aline, é para o pessoal comer? Como é que Sim, claro, por gentileza, gente. Primeiras damas, né, por favor. Sim.
Estamos ao vivo. A senhora tem o telefone dele? Você não pode pegar a gente no flagra aqui, né? Mamãe. Onde está o telefone dele? Daqui ou ali? Então, tá ali. Boa. Então, tá ali. Deixa eu ver Mas se não tem nenhuma mensagem ali, tem? Que não fica um negocinho de mensagem ali em cima? talvez fique, deixa eu ver se eu Está ao consigo. vivo aqui, então isso acontece mesmo ao vivo, não tem jeito. Quem vai comer primeiro, por favor? Jane, Karine, Ana. Karine, por favor. Acho que depois. Não, tá, vamos fazer às vezes aqui, então. Ó, esse aqui é franguinho, você pode comer o recheio. Não, mas eu costumo jantar cedo, então eu já estou jantada. Nada, são 20 para as 9 ainda. Não, meu jantar é... Antes das 6, antes das 18. 6 horas, 5 Vou pegar o primeiro, então, vai, pronto. 18 horas Inaugurei. eu estou jantando. Isso aí. Eu durmo Deixa eu- cedo. Que hora? A gente... Eu 9 horas, estou dormindo quase já. Daqui a pouco cai o interruptor, assim, sabe? Desliga, A desconecta. bateria acaba. Mas você sabe Acaba, que eu é também... quase cedo, né? 9 horas da noite... Tá dormindo já? Tô dormindo. Nossa senhora. Mas Mas não acorda às 3 da manhã? 4h30. 5h30. Às 5. Às 5. 10 para as 5 eu acordo sem despertador. Relógio biológico, né? Biológico. Isso, entrando nesse assunto, que é super importante também, é sobre a higiene do sono e o relógio biológico, o ciclo biológico. Então, quando o corpo ele começa a acostumar a dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário, importante fazer sempre as refeições nos mesmos horários, o corpo ele começa a entrar num ciclo biológico que você começa a desconectar também do despertador, da obrigação. Então você sabe que o teu corpo precisa descansar, ele precisa ter uma boa hora de sono, produção hormonal feita à noite. Então isso é bem importante. Aí, ó, hormônio. Tudo hormônio. E acho que a Aline pode explicar. Tem alguma coisa meio mental também, né? Às vezes a gente vai pegar um voo mais cedo, 4 da manhã, você se programa e acorda antes do despertador, né? Ansiedade. Na verdade, a ansiedade ela antecipa ciclos, né? Principalmente o ciclo não só neuronal, mas o ciclo do neurotransmissor que também faz a parte hormonal. Esse aí é vegano. Esse é vegano? Isso aqui não é? Ah, meu Deus, eu comi. Nossa, não, mas legal, muito bom esse bate-papo aqui. Vamos. Venha sempre, toda segunda-feira. Pode trazer tudo sempre. Pode trazer. É A gente campainha? vem toda segunda, sem problema algum. Tocando a campainha. Então, tá, deixa a câmera aberta aí. A gente fica conversando aqui, não tem problema. Pronto, vamos lá. Vamos falar então um pouquinho sobre a Jane. O número de pessoas que te procuraram depois da pandemia aumentou muito? E obesidade, assim, então? Muito. Nossa, Muito, né? Nossa, incrível. Eu falo assim que as fugas dos pacientes... Comida. Comida e álcool. Comida e álcool. Então, assim, a média de aumento de peso são os 10 quilos. Nossa Então, Senhora. o paciente fala assim, tem um ou outro que acabou mudando o hábito, porque às vezes no ambiente de trabalho tem muita beliscadinha, come e tal, que conseguiram reajustar a vida e ter um pouco mais de qualidade, com descanso, com alimentação e tal, mas isso é exceção. Fuga emocional, né? É. E assim, ó, Eu tive... Felipe chegou. Pronto. Aí, chefe. agora que o pessoal está começando... Com licença, com licença. Opa. Desculpa. Imagina, tudo bom? Isso acontece, mas a gente tem que dar a volta por cima, né? Isso aí. Legal. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, boa Aceita uma noite. corte vegana? Quer apresentar o Felipe agora para ele falar um pouquinho? O Sim. Felipe, claro, o Felipe é meu Quer vir, treinador. Felipe? Tá tudo Gostaria, bem? gostaria. Tá. Hoje eu vim preparado para ficar aqui com vocês até o que vocês precisarem. Vai até às 5 da manhã, não tem problema. Então tá tudo A certo. gente gosta de falar mesmo, né? Esse aqui. Quem não gosta de conversar não tinha que entrar aqui. Ô, chefe, ó, tortinha de alho poró, essa daí, essa é vegana. Essa aqui é de frango com Boa. desfiado com queijinho, com massinha de grão Se de quiser bico. água E esse também. aqui são muffins de banana com gotas de cacau e castanhos. Legal. Vou querer um de cada. É isso aí. Vou querer um de cada. Tá muito bom. Então, o Felipe foi depois que eu tive... Antes disso, né? Na época Vou só pedir pro Ricardo pegar as garrafas de vinho ali. Como é bom estar nesse lugar aqui, não tem que fazer nada, né? E uma água também. Acho que minha água tá ali, não tá? Oi? Minha água tá ali? Isso, essa aí. E o vinho tá aberto, eu já abri o vinho ali.
É bom ficar aqui, né, no fundo, não precisa fazer nada. Nossa, bom demais. Já falei que Obrigado. eu quero A dona Sônia está aqui entregando a turma pra gente ver. Olha, dona Pra gente Sônia. receber aqui no nosso estúdio. Onde você falou que tá ouvindo? Na geladeira. Tá aberto ali já abri. Gostou? Eu não experimentou ainda. Eu queria que ela experimentasse alguma coisa, mas Personal, você é personal, né, Felipe? Cuidando do obrigada, né? Faz tua propaganda aí, pode ir? Fazer minha propaganda? Aham. Bom, eu acho que para fazer uma propaganda o pessoal precisa me conhecer, né? Uhum. Quem que é o Felipe? O Felipe é um menino que sonhava em ser médico, mas que infelizmente entendeu que tinha uma limitação, né? Uma limitação que foi designada pela psicóloga, né? Eu tinha TDAH, nunca me dei bem com os estudos, então as minhas notas eram muito baixas. E isso é uma coisa que sempre me frustrou, porque estudar para medicina é aquele negócio. Tem que estudar. Você tem que estudar e quanto tempo for necessário. Só que eu acabei encontrando uma outra medicina, um outro caso que foi apaixonante para mim, que foi a educação física, porque a gente aqui, né, da cultura ocidental, a gente tem aquela cultura de querer cuidar depois que já tem algum problema, alguma coisa. E eu acho que a educação física ela tem tudo a ver com aquela cultura oriental, que é você se cuidar, para você não ter nada. E onde eu achei isso, eu fiquei extremamente encantado, porque a gente foi ver anatomia, foi ver fisiologia, a gente foi estudar tudo que realmente o corpo humano ele precisa para se tornar um corpo perfeito, digamos assim. E aquilo me encantou de uma maneira que eu falei, cara, eu tô no lugar certo. E sempre tive contato com esportes. Eu tentei ser jogador de futebol, aquele famoso trivial do adolescente. da pessoa que vai para educação física, até adolescente para educação física. Eu tento ser jogador de futebol, não consigo, então eu vou pro meio esportivo e como eu gostava tanto de jogar, eu acabei me identificando muito com a área de musculação. Então, desde a minha formação, do meu primeiro período até o 8º, eu direcionei estudando fisiologia do exercício. E são mais de 10 anos aí que eu tenho na carreira de academias e mais de 100 pessoas impactadas em 5 países que eu acredito que todas me deram essa confiança e que eu pude entregar de alguma maneira algum resultado. Legal, muito bom. Parabéns pela tua carreira aí, pela tua opção. Eu também sou ex-atleta. Ex-atleta? Não sei se o Ricardo vai dar risada agora, mas... Acho que eu... Não, sério, eu lutava boxe e corria no parque. Aí eu tive hérnia de disco. Aí engordei 10 quilos, aquela história, né? 10 quilos assim, acho que em 6 meses, parou tudo. Aí fiz fisioterapia, não sei o que. Tô até agora. Agora tem que emagrecer. É uma fuga emocional, na verdade, né? Tem que emagrecer. Tem que entrar numa dieta. E uma coisa assim, não sei se vocês sabem qual que é a maior, só mudando um pouquinho o assunto, causa de divórcio no Brasil. Acabou de sair a pesquisa agora. O casamento. Com certeza. Se não tivesse realmente. É verdade. Casamento. Vai ser casamento, né? Não é, Ana? Sim. Então pronto, a Ana concordou e pronto. Claro, né? Aline, o que mais dessa festa bonita que você está fazendo hoje aqui? São, como eu disse, né? São pessoas importantes. Que, lógico, tem muitas pessoas que torcem, pessoas que são seguidores, pessoas que chegaram na minha vida há pouco tempo, pessoas que já estão há mais tempo, que torcem, que estão ali, não, vai lá, vai fazer alguma coisa, eu acredito, mas no sentido de compreender a neuroquímica, o neurobiológico, compreender como funciona o corpo e o que é que a Aline chegou a isso, porque eu não tinha noites que eu não dormia. O meu organismo, a alimentação era toda desregulada. Então, essas pessoas completamente, ó. Às vezes mandava uma mensagem e ela me perguntava, medida, não sei o que, era 2 da manhã, 3 e pouco dela, nossa, mas essa hora? Então, assim... Ricardo, essa hora? 2 da manhã, sim. Eu sempre falo assim, eu falo da importância do sono, mas eu não consigo deixar o paciente esperando. E as pessoas sabem disso. Então, às vezes 2 da manhã, eu levanto, pego o celular e vejo que tem mensagem. Já tem mensagem. Responde? Sim, responde. Viu, Ricardo? Ela responde, viu? Responde. Não, que assim... Os pacientes sabem disso. Nós somos sócios, eu e o Ricardo, né? Eu respondo. Outro dia eu acordei 3 da manhã com uma baita de uma ideia e passei para ele. Ele não respondeu.
Olha aí, ó. Acho que ele não estava tão interessado assim. A ideia do sucesso acontece às 2h. E vou te falar que a ideia do sucesso do café de açaí aconteceu às 2h. Mas é isso, eu falei com ele não tá nem aí. Às 2h. 7h30 ele falou, que ideia? Eu falei, não vou falar também agora. Não quero mais. Não quero mais. Mas as melhores ideias nascem da madrugada, né? Surgem da Sim. madrugada. Surgem da madrugada. Sim. E foi... E Se aí... considerar 5h madrugada, eu concordo. 5 da manhã. Mas você leu o Milagre da Manhã, não? Sim. É, então você começou por causa disso, não? Comecei, gostei da ideia. Eu comecei Gostou com da o ideia? livro. Comecei com o livro. Com o livro, legal. Sempre gostei de acordar cedo, né? De ter aquela rotina que, na verdade, para muitos religiosos é um devocional. Sim. E, na verdade, é só ter o teu estilo momento de consigo, com, né, mudar o seu lifestyle. Muda alguma coisinha. E quando adquire o hábito, a energia que você tem pro dia É outra. gratificante. É muito gratificante, né? Então você busca esse lifestyle. E aí, nesse contexto de lives, né? O Felipe, ele tem muita sensibilidade, porque normalmente os homens, né, são mais rústicos nessa questão de dar atenção ao que fere alguém, ou se tem alguém... E o Felipe sempre foi assim. E eu cheguei... Ele, tá, o que você tá fazendo? Eu falei, tô treinando, assim. Ele chegou em mim. Falei, olha, tô assim, tô com um problema assim. Ele falou assim. Aí ele começou a ajustar os treinos e tal. Ele falou assim, vem treinar comigo. Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro. Eu falei assim, mas eu não falei em dinheiro. E aí o Felipe me conheceu na minha pior fase. Na pior fase financeira, na pior fase de vida, assim. E eu falei, mas o que tem desse menino, né? E um dia eu tava na esteira, ele chegou e aí, tá tudo bem? Enfiou a mão no bolso assim e falou assim, toma, isso aqui é pra você. E era um bilhetinho que tinha um versículo. Um versículo de que o fabricante, ele transformaria a sua vida e transformaria o dia ruim em dia bom. E que seria a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Nossa, eu em cima da esteira ali, eu olhei e falei, porque você... Falei assim, não, é só pra você. Virou as costas e eu... Daí virava e mexe ele, e aí, como é que você tá? Eu não preciso conversar com ele todo dia. E ele é o tipo de cara que ele me manda uma mensagem, ó, levanta a cabeça, o que tá acontecendo? Ó, tá voando, hein? Então, quando a gente se encontra, meu Deus. E o Felipe, eu faço o treino dele até hoje. Eu vou na academia, às vezes a gente não se encontra, tem os professores lá que sugerem os treinos e tudo, mas a planilha dele tá lá, e aí como é que tá? Ele fez um grupo agora para um desafio de 75 dias, do Hard Challenge, e tá lá, a gente tem impactado a vida de pessoas ali que não conseguia comer. É o básico, não é? Ainda teve gente que falou assim, tá, eu tô nesse grupo por quê? O que você vai passar uma dieta? Eu falei, não sou nutricionista. Não, mas o que... Eu falei, não, fica no grupo, você vai ver. Pessoas que não conseguiam tomar água. Pessoas que não faziam o básico, não tomavam água, não comia, não faziam uma atividade física. É escovar os dentes e tomar banho. Sim, é o básico. E as pessoas sempre acham assim, eu não vou procurar um profissional porque ele vai passar algo mirabolante. Não é isso. A gente tenta individualizar hoje na nutrição algo que é personalizado para o paciente de acordo com as necessidades que ele está acostumado a fazer. E as coisas que mais funcionam aqui nessa mesa, para mim, é a simplicidade. A minha dieta é simples, não é aquela coisa mirabolante, e não é por questão de preço, eu vou gastar muito... Não, são coisas assim que... tem gente saudáveis. Que... o sal do Himalaia, dos Alpes, não sei de onde a cordilheira e o... né? E o passarinho fez um cocôzinho e fez o café. Não. Tem que ser aquela. Não. Mesma funciona. Coisa que... eu falei assim... Mas você vai... Não, a gente vai precisar fazer uma reposição, tua testosterona tá baixa, o teu colesterol não sei o que, vamos fazer aqui uma B12. Isso, sim, é o simples. Não, teu ferro tá baixo, tá... É isso mesmo, mas e o tal hormônio? Não, daqui 3 meses você volta, o que eu vou te ver? Aquela risadinha assim, tipo, te peguei, sabe? Muitas vezes a Jenny fez isso comigo. Tá, né, vou voltar lá. E até o ponto dela sentar e falar assim, tá, mas você tem noção do ponto que chega você ser um profissional completo, de acolher o teu cliente, o teu aluno, o teu paciente, assim, tá, mas você dorme, você come, você
Você tem alguma coisa que te liga ao sobrenatural? Você reza, você ora, você medita? O que? E eu tive isso aqui nessa mesa. No trabalho, na academia, no consultório, nas consultas com a Karine também. Então, assim, peraí. Por que essas pessoas são diferenciadas? Por que essas pessoas tocam na mesma tecla? É um sinal? É um sinal do quê? É um sinal do universo, do fabricante? O que eu preciso mudar aqui? Então, não adianta. Não adianta correr. Sempre vai ser nele que a gente vai acabar. Sempre. Sempre vai ser no destino, sempre vai ser por que eu nasci, o que eu vim fazer, para onde eu vou. Sempre vai ser isso. E não adianta também ficar lá com aquelas crianças, não posso fazer isso porque é regra. Porque a religião não deixa, porque... Não é bem assim. Porque isso acaba tirando da pessoa, tolhindo aquilo que ela tem de melhor dentro dela. Ou um dom, ou uma habilidade, ou uma atribuição, ou você simplesmente acolher alguém. Ah, não, o que vão pensar, né? Não. Mas é que as pessoas, pelo menos é o que eu vejo, hoje em dia tá todo mundo muito retraído em relação... todo mundo quer vender alguma coisa, todo mundo quer falar de algo, mas você precisa pagar para isso. E quando vem alguém mostrando para você de fato, de coração algo, elas se retraem. Elas não conseguem receber isso. Qual é a pegadinha, né? Qual é a pegadinha? O que você quer me vender? O que você quer me falar? E é engraçado. O que você falou de conexão com o que for, com o fabricante, etc. Eu acho que tá muito linkado com aquilo que de fato a pessoa ela crê nela. O que ela acredita nela? Problema na identidade. O que ela acredita nela? Por que ela está se questionando tanto do propósito dela que ela não consegue pegar aquilo que ela faz de melhor e ajudar pessoas? Aquilo que Helene Olives fala, a parte do merecimento. Tem gente que não consegue. Será que eu vou conseguir? Será que eu mereço? Será que eu mereço? Na primeira consulta, você lembra? Então. Na nossa primeira consulta, a Aline... A gente fez um atendimento online. Sim. Nós não nos conhecíamos, né? Veio através de uma indicação. E eu nunca esqueço, assim, que ela tava... Nossa, ruim, né? Ruim. Chorando. E a primeira coisa que ela me falou, assim, foi... Eu nunca esqueço. Mas eu não vou ter dinheiro para pagar a consulta. Eu falei, sim. Mas... Eu não tenho dinheiro para pagar a consulta. Eu não falei que eu iria te cobrar a consulta. Isso nunca esqueci, assim. Eu já passei por situações. E eu falei para ela, aonde você quer chegar? Em primeiro lugar, assim, o que você quer? Por que você tá me procurando? Porque uma dieta qualquer pessoa procura no Google, procura em aplicativos. Hoje é muito mais fácil você encontrar uma dieta no aplicativo do que você ir até um profissional. E eu perguntei pra ela, onde você quer chegar? O que você quer? O que você está buscando na sua vida? Porque a partir do momento que você sabe onde você quer chegar, você consegue traçar um objetivo. Sim. Que é muito difícil hoje. Então, a gente às vezes começa a tirar para tudo quanto é lado e precisa colocar os pés no chão e falar assim, não, peraí, para onde eu vou? O que eu busco com uma dieta? Faz por fazer, né? Só porque todo mundo faz, sem propósito. Sem propósito. Qual que é o teu propósito? O que você tá buscando? Ah, não, eu só quero emagrecer. Não, eu quero ser fisiculturista, quero ser atleta. Emagrecer. Ótimo, você quer emagrecer, mas por quê? Muitas vezes as mulheres querem emagrecer porque elas são criticadas por uma sociedade que exige que as pessoas hoje sejam magras. E não é isso. A pessoa precisa emagrecer porque ela precisa se olhar e falar assim, não... Ela gosta do que ela vê. Eu preciso ter uma saúde, eu preciso ser saudável, eu preciso cuidar de mim. Então não é uma questão de estética, é uma questão de saúde hoje. E foi isso que a gente pega na mão do paciente e tenta mostrar para eles. Que o trabalho é difícil, é um trabalho que exige um processo, esse processo é lento, mas a gente é um GPS, nós estamos aqui para calcular e recalcular a rota do paciente quantas vezes for possível. Mas quem vai pegar o carro e dirigir? Sim. E a minha rota foi recalculada, porque eu tive problemas, eu comecei a dieta e depois eu tive problemas sérios, né? Eu tive diverticulite, eu tive retocolite, eu tive esofagite erosiva, e foi assim, buf, num pulo só.
E daí o médico falou assim, ó, você tá indo pro mesmo caminho lá da doença do teu pai. Aí liguei pra ela, falei assim, ó, e agora? Eu falei assim, então, diverticulite, aí é outra dieta. E terminando essa dieta, sair dessa fase aguda, você vai procurar um endócrino, porque não tem como. E eu passei apurado. E ali, nesse contexto, eu vi que a Karine, ela não é aquele profissional assim, vem aqui, eu vou resolver seu problema, põe o paciente embaixo do braço, você é meu refém. Não, olha, procure um profissional para te passar um treino, para te acompanhar, você precisa acompanhar com o endócrino e ver como vai ficar isso aí, mas vão sair dessa fase aguda. Ela recalculou, eu tive que parar a dieta, ela falou, olha, vamos começar essa dieta aí por 10 dias, né? 10 dias. E assim, a Karine foi o tipo de pessoa que eu não esperava de me mandar mensagem, como é que você tá? Tô preocupada, eu fui pra casa da minha mãe, e ruim, e ela ligando, perguntando, deixa eu ver, fazia vídeo, você tá aí com a tua mãe? Você tá bem? Como é que você... Sabe assim? Então, é como eu disse, é além do profissional. Por isso, essas pessoas, quando comecei a questão da live, a Karine falou assim, não, você ainda vai ver. Eu falei, mas será? Não, você vai chegar longe. Quando eu cheguei no consultório da Jeane, eu falei assim, eu faço... você faz live? Ela parou a consulta, falou, mas o que você fala? Como é que é isso? Você vê que as pessoas estão dispostas a realmente não só te acolher, mas elas têm um interesse de conhecer a vida do paciente. Não, isso é importante. Para ela fazer essa live, ela acorda a tal hora, a parte hormonal é assim, a alimentação. Então, realmente, é igual uma roupa. Tudo isso aqui, o trabalho, a espiritualidade, a parte de treinamento, toda a nossa parte endócrina de dieta, é uma roupa. É uma roupa, é feito pra gente. É igual filho. Se você perguntar pra minha mãe, às vezes a gente brinca, né? Gosta mais do maninho, gosta mais... Não, mas são tratamentos diferentes. Tem filho preferido, Sônia? Tem, humano. Não tem. O caçulinha, o maninho. Pai e mãe não tem preferência. Mas tem a gente brinca. A gente brinca. Quando ela vai falar, vai lá com o seu fofinho. Quando ele fala assim, tudo é humana, né? Não tem. Sim, a gente brinca com isso. Uma pessoa mandou mensagem aqui pedindo dicas de livros. Cada um podia dar uma dica de um livro legal aqui que leu. Sim. Então vamos começar com a doutora Aline. Olha, o Manuscrito de Napoleão Hill é muito bom. É um livro que eu gosto muito. Eu gosto também do Mais Esperto que o Diabo. É bom também, Napoleão Hill. Napoleão Hill também, né? É muito bom. O Milagre da Manhã. Eu vou falar só 3. Deixa 3, então vamos lá. Karine. O Poder do Hábito. Poder do Hábito. Jane. Eu vou fugir um pouquinho dessa linha. Eu gostei muito, foi um dos que eu li há pouco tempo atrás, 1984, que é do George Orwell. George Orwell, eu não li esse, mas eu vi falar bastante. Sobre liberdade, assim, de como a gente é manipulado. 84? Foi escrito em 1946, eu acho. Né? É uma história sobre... Foi a história onde foi criado o Big Brother, né? Foi baseado nesse livro, né? Então, é a história se passa em Londres, tem as pessoas elas vivem numa sociedade autoritária. Então, eles têm uma filmadora em cada casa e eles são 24 horas monitorados. Vamos ler esse livro, hein? Assim, então, é um livro pesado, assim, é uma mexe história, muito com o psicológico. Né? Porque assim, hoje a gente vive uma situação parecida, né? A gente, na verdade, está sendo muito visualizado 24 horas, assim, né? E a gente para pensar, foi escrito baseado, na verdade, na época do nazismo, né? Mas a gente lê... E uma coisa que é trazida vive até hoje, né? Então, assim, para pensar. O livro foi escrito em 1946, como se o futuro fosse em 1984, e no futuro as pessoas elas eram manipuladas
Big Brother, né? Então existia essa imagem autoritária, né? Que até hoje. Tá quase lá, né? aí, assim, quase lá. Quase lá. Mas você vê, tinha assim, o Ministério do Amor, que tipo fuzilava as pessoas que eram contrárias ao pensamento do Big Brother. Eles modificavam as histórias, então assim, eles pegavam manchetes do passado e mudavam a história, né? Para que as pessoas não sabiam o que tinha acontecido no passado, né? É um baita livro. Pesado, assim, porque tem uma parte de violência e tal, mas eu acho que é pra gente pensar. Mas se nós não somos visualizados, nós somos ouvidos hoje, né? O que Sim. você fala, o pessoal tá ouvindo aqui para te colocar depois. Daqui a pouco vai aparecer a livraria já vendendo livro pra gente. É verdade. Felipe, você, qual que você sugere aí de leitura? Acho que eu não quero sugerir um livro, mas sim autores. Né? Stephen Covey. Os 7 Hábitos, né? Isso, que é dele, Pessoas altamente eficazes. O 8º Hábito também é dele, bem legal. Dale Carnegie, né? Com a trilogia. Eu acho que são livros incríveis. Robert Kiyosaki. Acho que o Robert ele fala muito sobre a questão financeira, mas eu acho que como a gente entende que a pessoa ela começa por aquilo que mais preocupa ela, né? Eu acho que é aquilo que pode ajudar bastante a modificar vários outros hábitos. E esqueci o nome do autor tô lendo recente ele agora também, tá vendo? Como é que chama o livro? Peraí. Vou pesquisar. Na verdade, esses que eu sugeri, para quem tem interesse também na parte de mudança de padrão, de pensamento, de mudar a vida por energia, eu sugeri esses, né? Não vão sugerir um negócio que já... Ana, enquanto o Felipe procura ali. Eu diria Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas. Você falou do Dale Carnegie, né? Do Carnegie. Então eu acho que é um livro assim que vale a pena ler. Como é que fala o nome dele? É Dale Carnegie. Carnegie, tá. Aprendi hoje pelo menos aprendi mais uma hoje. Eu acabei de ler ontem. Sensacional, você vai gostar desse livro que se chama Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos, já ouvi falar do livro. Espetacular. E você entra no site dele depois, sempre um monte de exercício para você fazer e, vamos dizer assim, colocar o livro em prática, né? Muito legal. Hábitos Atômicos. Lembrei. Acho que pra mim foi o livro de virada. Os Segredos da Mente Milionária com T. Harv Eker. Pra mim foi, independente do que for. Esse é o livro que me ensinou que qualquer situação existe o positivo. Ponto. É maravilhoso, né? Eu já li. Não. Eu já li 2 vezes, porque você precisa ler e depois ler de novo. Reler para colocar em prática. Sempre se renova, né? Isso, quando a gente fala ali Os Segredos da Mente Milionária, não é só a questão financeira. Sim. Então, as pessoas elas têm uma confusão de uma troca de valores ali do que é ser rico, que é só dinheiro, do que é ser milionário, do que é, né, ser próspero. Isso. E ali ele traz toda a realidade, né? Não só do positivismo, mas de como você consegue estar chegando ao sucesso com o poder da mente, assim, sensacional. O Ricardo quer falar um livro, senão ele tira a gente do ar, ele falou. Pode falar, Ricardo. Fala um livro aí que você que quer falar. Fala, Ricardo, um livro. Livro? Mamãe? Não quer. Não quer? Dona Sônia, alguma sugestão de livro? Benihim, Bom Dia Espírito Santo. Isso aí, toma. Viu? Top. Dona Sônia. Muito não, bom. não mesmo, não Dona Sônia é presente. Arrepiou, E acabou, a pronto. indica o manual do fabricante toda manhã, né? Esse não pode faltar. Isso não pode faltar. Esse não pode faltar. Né? A gente sempre recomenda, assim. Eu acho que é importante. É importante a gente ter... como a Jeane citou ali. São livros, são escritos, né? Que, independente de cor, raça, credo, de opção de vida, opção sexual, eu acho que é o que você tem aí dentro. Né? É o que te liga. Então, Conhecimento e habilidade ninguém nunca vai tomar da gente. Aquilo que a gente aprende, ninguém toma. Ninguém toma. E é aquilo que é uma máxima, né? A gente, muitas vezes, nós não nos damos conta de quem nós somos.
Não só em questão de identidade, mas em questão do poder que a gente tem. O poder de mente, o poder de corpo, o poder de desafio. Né? Tá aqui, ó, uma triatleta fraturou o quadril 2 vezes. Eu fui fazer um treino com a Giane esses dias e falei, meu Deus do céu, não reclamei, mas caramba, esse povo é maluco. O Garmin dela já tá apitando aqui, que ela tá muito tempo sentada. Tá mandando me se levante pra correr. Então, assim, a gente não sabe o quanto nós somos fortes até a gente ter um desafio, sabe? Porque a gente tem poder para isso. E esse poder nos foi dado, independente de você tomar esse vinho, seguir essa ou aquela religião, é seu. Foi dado, é presente, tá aqui, ó. Você é um ser humano, tá aqui. É o teu poder, a tua façanha enquanto ser humano. Não podemos esquecer o que eu sempre falo. Você é um ser sobrenatural vivendo uma experiência natural. Porque o corpo é algo que a gente sabe que perece, a gente cuida, eu sempre falo, né? Cuide do seu corpo, você é um templo, né? Você é um templo. Quem tem 1,60 m é uma capelinha, mas tudo bem, a gente sabe disso. Mas cuide do seu corpo. Porque como a gente brinca, né? Às vezes, prosperidade, tudo. Eu acho que é você ser rico, ser uma pessoa próspera, é você poder ter a tranquilidade de você pôr a cabeça no travesseiro e dormir. E não você ter a conta bancária recheada, que também é bom, mas tá ali, nossa, quantas vidas eu prejudiquei hoje para ter essa conta, quantos pais de família eu precisei privar, sabe? Então, assim, isso é bem superficial, falando superficialmente, né? Mas o que é ser rico? O que é ser próspero? É você ter autonomia do seu corpo e a gente parar para pensar. Eu estava lendo um artigo de uma neurocientista que ela fala que ela viveu consciente, ela conseguiu escrever uma experiência de um AVC. Que parecia que ela fazia parte dos móveis e tudo, e ela não conseguia falar. É muito interessante. E aí ela fala que, naquele momento, ela viu que ser próspero e ser rico era ela conseguir caminhar até o banheiro e sentar para fazer xixi. Porque ela não conseguia. Ela perdeu todo o controle do corpo. Então, assim, o que é ser próspero? Às vezes, nós temos tantas coisas que nós somos mimados dopaminérgicos. Nossa Senhora. Né? Tudo assim, eu tenho... tá tudo bem, é obrigação do universo. Não, o universo, o mundo não te deve nada. Você já tem tudo. Por que você não está usando? Por que a gente não manifesta? Por que a gente não cria, não faz? Alguma coisa tem. Descubra o talento que você tem aí dentro, descubra o que você tem de melhor, porque poder você tem. Poder de mente, poder espiritual, poder mental, poder físico, poder de força humana, você tem. Por que a gente muitas vezes não transpassa as barreiras ali, não rompe aquilo que a gente precisa, né? Voltando, somos seres sobrenaturais, vivendo uma experiência humana. E isso, independente de você ser católico, evangélico, espírita, o que quer que você seja, você tem um espírito aí dentro. Então, não tem como negar essa circunstância, né? Tudo bem. A dona Sônia tá brava ali por quê? O que ela falou? Tá na hora. Acho que eu tô falando muito, não sei. Sabe o que eu acho? Acho que você não falou do Ricardo. Ele ficou bravo e reclamou. É verdade. Então fala bem dele agora. Não, o Ricardo... Fala bem dele ao vivo. Não, o Ricardo... Já cortou? Já. Perdeu sua chance. Então só nós 5 aqui no podcast. Perdi minha chance? Esquece Tá a bom. linha. Que pena, mas ele é um fofo, ele é um querido. Mas dá Sim. tempo ainda. Não, o Ricardo... O pessoal tem que vir aqui conhecer o Ricardo. O Ricardo é um querido, gente fina. A gente sentou ali, ele não queria comer, tive que forçar ele a experimentar um bolinho. Ainda mesmo assim ele falou que estava bom, não sei se estava bom mesmo, né? Vamos ver se... Duvidosa a resposta dele. Mas ele bebeu? Hã? Bebeu vinho e bebeu. Eu bebi um pouquinho ali, eu acho que eu bebi um pouquinho. Você viu? Então, estamos observando. Legal. O que mais? Mensagem final? Cada um faz uma mensagem final? Cada um faz uma mensagem então, final. Vamos lá, começando então. Felipe, chegou por último. Mensagem final. Mensagem final. De alguém chegou pro final? Não perca as oportunidades. Brincadeira. Bom,
Eu, na verdade, nos últimos meses e anos, o que me fez... Não é nenhuma questão de transcender ou alguma coisa assim, mas o que me fez girar uma chave que foi muito importante é ação. Vai e faz. Vai e faz. Simplesmente. Minha mensagem, eu acho que eu quero deixar essa. Para de pensar muito, vai e faz. Você não sabe a bênção que tá te esperando enquanto você não tomar conhecimento e agir. Se você parar com isso de pensar para vou planejar para fazer, vou ver para fazer, você não faz nada. Então a mensagem que eu quero deixar é para com um achismo, vai e faz. Para com mimimi, vai lá e faz. Isso. É isso aí. Legal. Antes de passar para Ana, uma pergunta para você aqui. Para mim? Aline, somos massa de manobra? Interrogação. Pergunta da Jocélia. Então, na verdade, depende do ponto de vista. Se você não tem autonomia, se você não sabe quem você é, se você tem problema na sua identidade, se você não tem as respostas para o mínimo, para o básico, seremos massa de manobra. Então, por isso que nós temos essa conexão para despertar. A gente fala neurônio desperta no sentido de coloca a mente para funcionar, né? Pare de entregar na mão do outro aquilo que é direito seu e que é obrigação sua de tomar uma atitude, de dar o primeiro passo. Só assim não seremos massa de manobra. Seja protagonista da sua vida. Perfeito. Dona Ana, mensagem final. Ana, aqui dona Ana. Eu acho que tudo que a gente trouxe aqui, o mundo está cheio de corações sedentos, né? Sedentos de uma nutrição adequada, né? De uma saúde adequada, sedento de espiritualidade. O Felipe falou de ação e eu acho que eu gostaria de deixar a mensagem, que é uma mensagem linda, que a Aline está passando todas as manhãs. Acho que corações sedentos buscam por um momento de espiritualidade, como fazer com a sua vida, e acaba sendo um devocional. E nesse devocional ele vai passar aquele dia maravilhoso, porque ele ouviu uma mensagem que alguém se moveu, se colocou em ação e, né, levou para que as pessoas consigam ouvir, consigam colocar em prática na sua vida. Eu acho que é isso. Muito bem. O mundo sofre de uma síndrome hoje, que é a síndrome do PCA. Quem descobriu o que é, até o final do podcast vai ganhar uma tônica zerada ali que eu vou dar. Uau! Vou dar uma tônica, tá? Pode... Sim, claro, claro. Então, PCA. Quem descobriu o que é? PCA. Depois, vai lá. Pode ser que aconteça. Não é, mas PCA depois vai. PCA. Jane, sua mensagem. Capricha. Aí, vai lá. Crossfiteira. Eu acho que uma das coisas que me conectou com a Aline no primeiro momento da nossa consulta, eu acho que a gente se encontrou numa fase, eu acho que nos piores momentos da nossa vida, né? Sem a gente saber, né? A Aline é uma pessoa especial, né? Então, a minha mensagem é sobre... E a gente até estava falando sobre o fundo do poço, né? Que esses momentos de desespero que a gente passa pela vida, e aí levando em consideração até a pandemia, né? Eu acho que o mundo inteiro parou para pensar sobre a morte, né? E o desespero disso, né? Do fim da vida e tudo mais. A ideia é assim, nessas situações de desespero que todo mundo passa por algum momento, ou vários na vida, né? Ver que isso é uma alavanca, assim, para tirar da zona de conforto, né? Eu acho que, claro, enquanto a gente está no fundo do poço, a gente não vê saída, né? Mas é uma mensagem, assim, de esperança, né? Eu não sou a pessoa mais otimista do mundo, né? Mas não sou mesmo. Mas eu acho que são nessas situações difíceis, né? As fases mais obscuras da nossa vida que a gente consegue evoluir, né? Que a gente consegue crescer. Na dor, né? Na dor. Né? E eu acho que é ali que a gente dor é necessária. A dor é necessária Sim. pra gente crescer. É um aprendizado, né? Para poder crescer. Legal. Karine. Queria agradecer a minha irmã do coração pelo convite. Não somos irmãs de parte sanguínea, ela sabe. Mas nós tivemos uma ligação muito forte desde a nossa
da nossa primeira consulta, ela sabe que eu tenho um carinho especial por ela. Quando a gente cuida do ser humano, quando a gente estende a mão para o ser humano, nós, profissionais da área da saúde, a gente também sai da zona de conforto. Nós estávamos conversando aqui antes de começar o programa. É desafiador, porque todo mundo chega com uma história e que a gente não sabe essa história desse paciente. E nós aprendemos muito, nós crescemos e nós evoluímos com cada história que passa no nosso consultório. Cada um traz suas dores, cada um traz as suas emoções, os seus pensamentos, sentimentos, e a gente aprende a lidar com isso de uma forma que a gente estende a mão ao próximo e traz ele para que ele consiga agir no momento do fundo do poço, no momento depressivo, num estado de ansiedade, numa crise de estresse. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Muitas vezes quem vai estar assistindo passa por esse processo e muitas vezes você não sabe como sair desse fundo do poço. Mas abra seu coração, converse, mesmo sem vontade, porque sempre vai ter alguém para estender a mão para você no momento que você precisa. Nós, profissionais da área da saúde, vocês podem ter certeza que a gente que faz a nutrição com paixão, a medicina com paixão, o esporte com paixão, a gente sempre vai estar aqui querendo ajudar o próximo. Uau! Bom, de mensagem final, eu quero agradecer aos convidados, né? A você que abriu a porta da sua casa para nos receber. Muito obrigada, Edgar. Obrigado a você pela presença. Eu quero, agradecer a cada um, a Ana, Felipe, Giane, Karine, por ter viajado horas e saiu de casa, deixou de viajar com o marido. A Ana tem situação de paz lá, tem família. O Felipe na correria do trabalho dele, Giane tá ali com sono. Mas obrigada. Eu quero agradecer muito vocês por terem acreditado no meu sonho, por vocês terem comparecido, por cada um de vocês ter contribuído, assim, ter acreditado no momento em que eu achava que estava perdendo a esperança das coisas. No momento de vocês terem dito sim, eu vou. E sabe, eles vão, mas será que vão? Será que... Obrigada, realmente muito obrigada. Para quem está em casa, para quem está assistindo, que se estende para quem está aqui, não importa o que vocês estejam passando. Por mais que seja um momento difícil, vai passar. Não existe nenhum temporal que dure para sempre. Sempre haverá o amanhecer. Nenhum temporal, nenhuma chuva dura para sempre. Eu vou continuar dizendo para você o que fez tudo isso aqui nascer. Que, coincidentemente, a gente encontra em Romanos 12:2 e a gente pode desmistificar para a nossa vida. Não se amolde, não se acostume com os padrões deste mundo, que é como a gente tem visto com essas crianças. Hoje a novidade é pessoas tirando dente ao vivo, coisas absurdas. Coisas absurdas, onde quem estuda, quem fala de artigo científico, quem fala de comer bem, dormir bem, é hostilizado. Não se amolde aos padrões deste mundo, mas transformem-se mude sua vida pela transformação de sua mente. Porque é através da sua mente que muitas denominações dizem que é o nosso primeiro céu, que nós vamos compreender o nosso propósito de vida, compreender aquilo que ele tem de propósito para a nossa vida e por que você está aqui. Qual é o teu propósito de vida? E a questão, como a Jenny falou ali, que o fundo do poço, ele tem prazo de validade. Então, caso você esteja assistindo isso, saiba que vai passar. Tudo tem um prazo de validade. E que sim, o tempo de cantar, o tempo de comemorar, de viver bem, de sorrir, ele também chega na sua vida. E eu desejo que isso chegue na sua vida hoje. Porque o tempo de sorrir e a salvação das suas mágoas e de tudo aquilo que te pesa é hoje. De você se salvar de você mesmo. E agradecer com todo o meu amor, com todo o meu carinho, assim,
Agradecer minha mãe por ter vindo, por ter deixado compromissos e ter estado aqui, ter feito, mamãe, os meus dias mais suaves, ter feito os meus dias cheios de amor e teu colo me acolhendo. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Feliz 1 ano. Feliz aniversário do ND para vocês. Parabéns a você, né? Pelo aniversário do ND. Um ano hoje. 1 ano. 1 ano. Legal. Você não agradeceu o Ricardo. Ricardo. Ele vai tirar você do ar. Ele vai tirar você do ar, depois você não vai aparecer. Não, o Ricardo é um fofo. Obrigada, Ricardo. Pronto, já tá agradecido já. Legal. Quem quer ganhar a tônica e adivinhar o que é PCA? Não faço ideia. Não. Não? O mundo sofre hoje de PCA. Há muito tempo que sofre. Procrastinação? Não. Galera online aí não vai saber falar. Parado? Não vai. Não sei. Carência afetiva. O P fica na imaginação de cada um. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem, não tem carência afetiva? Uma baita carência afetiva. Sim. Baita com P. Legal, pessoal. Quem gostou, faz o seguinte: compartilha com 10 amigos aí e faz o pessoal compartilhar também, pra gente fazer essa live ficar na história como uma live muito bem assistida. Obrigado, Aline, pela tua presença aqui. Legal ter te conhecido. Obrigado, Ana. Obrigado, Felipe. Obrigado, Jane. Obrigado, Karine. Dona Sônia, muito obrigado pela sua presença aqui. Não aparece. Não quer aparecer agora para dizer tchau? O Dr. Ricardo aqui nos teclados. Sim. Legal. Então, obrigado a todos vocês e daqui a pouco a gente volta. Isso aí. Beijo pra vocês. Até amanhã na live. 7 e 7. 7 e 7.